Azul enfrenta seu pai e pede para ele sair de lá e pede que ele os deixe em paz e pedindo que não destrua o povoado onde eles moram. Sérgio diz que é um golpe baixo de Estrela por usar a filha deles para o atacar. Azul fala que ninguém está usando ela. Estrela pede para a garotinha ir por se tratar de conversas de adultos. Mercedes conta que a culpa é dela por ter trazido menina para ter a companhia deles e que já está a levando de volta. Fabian perguntar que tipo de planos o salafrário tem em construir uma instalação industrial no povoado e que seus amigos também querem muito saber disso. Sérgio comenta que essa informação não tem no momento. Fabian perguntar o que aconteceria com a metade das outras pessoas que ficasse sem trabalho e disse ele faria uma oferta para eles. Sérgio conta que o pescador tocou no ponto ideal e que não todos os primeiros que aceitarem sua oferta de vender suas propriedades receberão trabalho. Um pescador perguntar qual será o privilégio. Sérgio diz que eles vão ter um trabalho e um salário que nunca haviam recebido antes e fala que o resto das pessoas podem não ser e diz que eles podem resolver as coisas sem brigas e protestos. Pede para todos pensar bem na família e futuro dele, pois irá os ajudar. Capitão Rocha comenta que tem todos os dados das casas deles e que eles podem chamar tanto ele como Rosalba para poder assinar o contrato e receber já os 30% de bônus adicionais. Rosalba conta que a partir de amanhã os 30% já vão estar aplicadas na conta deles e diz estar esperando as respostas deles. Sérgio fala que todos eles são inteligentes e que por isso vão aceitar sua proposta. Sérgio sair do local e gera uma discussão entre os pescadores. Estrela pede para eles não perderem o foco e aconselha todos a não cair nas mentiras de Sérgio e de que a única forma de evitar que é bloqueando todos que forem construir a instalação industrializada. Fabian diz que as pessoas precisam comprar vários terrenos possíveis para construir eles e diz que se todos se unirem contra a empresa concorrente não poderão construir a instalação industrial. Homem responde que não sabe até quando vão aguentar a pescaria concorrente invadindo seu território. Fabian pede que eles se ajudem entre todos. Estrela grita que todos juntos são mais fortes. Éder perguntar para sua sereia se o navio está lindo. Marina fala que está ótimo. Éder apresentar várias funções do barco e comenta que eles poderiam falar com seu pai para poder passear os três juntos e pede que não coloquem Nicolas nisso. Marina diz que quer falar sobre esse assunto com o garoto. Gabriel fala que tem muitas coisas que quer conversar sobre com seu pirata. Éder perguntar o que aconteceu. Marina revela que terminou com Nicolas. Éder se anima e diz que isso é uma ótima notícia. O menino pede desculpas para sua sereia após ver ela triste. Marina responde que está de boas. Éder diz que espera que o construtor vá embora para sempre pois eram muito mais felizes sem ele. Gabriel conta que Nicolas não vai a lugar nenhum por querer ficar próximo dele. Marina fala que entende o menino não querer ter uma relação com o pai verdadeiro, mas que o mesmo acha o garoto tão importante a ponto de ir no juizado lutar por ele. Sérgio pergunta a Joanjo o que aconteceu. Joanjo comenta que descobriu várias informações que podem interessar a ele. Sérgio pergunta sobre o que exatamente. Joanjo diz que é sobre a gravidez de Érica. Azul aparece na hora do bate-papo e tenta convencer seu pai de não destruir todo o povoado pois ela e sua mãe não terá onde ficar e pede que ele não faça isso. Sérgio diz que fica triste por ela se parecer cada vez mais com a mãe dela e pede que ela diga para a avó dela vender a casa delas. Azul fala que já não está reconhecendo seu pai por eles ter sido outra pessoa na cidade e parecer o melhor pai do mundo e conta que ele está cheio de ódio no coração por não se importa com ninguém. Sérgio conta que ela tem apenas 11 anos e que é muito nova para acreditar em fantasias e comenta que não mudou nada por sempre ter sido a mesma pessoa e diz que um país não se constrói com boas intenções e sim com negócios e fala que ela não tem seu espírito como uma Falcon ganhadora e de negociadora e por não ser igual a pessoa com dinheiro resolvendo tudo. Azul grita e diz que não quer ter esse espírito e sim um mundo melhor e que para isso não precisa destruir nada para ganhar dinheiro. Sérgio responde friamente que o mundo não muda com sonhos e sim com decisões que em breve vai se concretizar. Éder se desespera e diz que não quer se separar de seu pai como da outra vez. Gabriel conta que também quer e que eles vão fazer de tudo para que isso não aconteça. Marina fala que também é mãe dele e que vai dizer ao juiz que também quer ficar com ele e que sempre ficará junto dele e por não deixar que o levem para outro lado e pergunta se ele gostaria disso. Éder responder que desde de que ele esteja com seu pai sim e pede que a mesma o prometa que nunca vai separar ele de Gabriel. Gabriel diz que é para isso que vai lutar por ele e para que eles fiquem juntos até o final. Rosalba diz que vai ficar cheia de grana se conseguir pelo menos pessoas para venderem as casas delas e que quer destruir Mercedes para encurralar para que ela não tenha outra opção do que vender a casa dela. Érica fala que isso pode trazer problemas para elas atitudes de sua mãe. Rosalba pede que Amo seja tão egoísta pois também tem direito de sair ganhando. Yasmin entra no quarto onde Érica está e entrega um buquê de flores. Érica elogia achando que fosse da adolescente. Yasmin conta seu não é dela e que deixará na porta de sua casa. Érica diz que isso é estranho por ninguém mais ter noção de sua gravidez. Rosalba comenta que pode ser de Fabian. Érica começa a ler o bilhete e disfarçar agradecendo sua mãe pelo suposto presente. Rosalba finge e diz que queria que fosse uma surpresa e que quis presentear seu primeiro netinho. Yasmin fala que é lindo presente da mulher. Rosalba pede para a jovem colocar as flores em um jarro de água. Após Yasmin sair do quarto, Rosalba perguntar para Érica quem mandou o bilhete para ela.
Rosalba acaba lendo o recado de Sérgio e percebendo que ele já sabe do segredo da gravidez falsa de Érica. Estrela perguntar para Fabian se um homem quer vender a casa dele. Faina responde que o rapaz está tentando avaliar tudo em uma conversa na pousada para tomar a decisão dele, pois as casas do mesmo estão uma colada da outra com um amigo e que acabaria vendendo os dois. Estrela conta que as pessoas estão assustadas. Fabian diz que Sérgio é astuto e que consegue o que quer através do medo que ele coloca nas pessoas. Estrela fala que o medo de ficar sem casa acabaria fazendo com que as pessoas se salvassem por si só. Fabian comenta que o jogo do Sérgio é colocar medo nas pessoas para dividir todas elas e que todos devem confiar nas pessoas que têm ao lado da mesma forma quando saem juntos para pescarem no mar. Estrela conta que não quer sair do povoado e que lá tem todas as pessoas na qual tem um carinho enorme e que cada um teria que viver em outro lugar se caso a construção da instalação industrial se concretizasse. Fabian conta que as pessoas iam para onde teria trabalho. Estrela diz que se refere a eles dois, pois teria que ir com sua família em outro lugar e ele junto com Yasmin e Érica para outra parte, e que acabaria com o que eles sentem. Fabian perguntar o que a moça se refere sobre eles não poder ficarem juntos. Estrela conta que não pode com o que está acontecendo no cenário atual, mas que não quer desistir de ter ele ao lado dela e confessa que continua amando o pescador. Fabian comenta que precisava muito escutar isso. Estrela revela que o que sente por ele nunca mudou e que saberá esperar o momento dele chegar e que pode não ser hoje nem amanhã e que continua pensando nele em seu futuro. Fabian diz que ele também e que tem certeza de que a união deles é certa nessa vida e um verdadeiro sinal. Marina comenta com Gabriel que foi bom deixar Éder com Azul para se distraírem. Gabriel concorda e diz saber o que faz bem ao garoto. Sérgio e Adriana aparecem na casa do marinheiro. Gabriel perguntar o que está acontecendo. Sérgio cita que eles têm um assunto pendente. Adriana perguntar em tom de deboche se sua irmã não vai a cumprimentar. Marina perguntar o que está acontecendo. Adriana responde que Gabriel aceitou um empréstimo bem alto de seu cliente. Gabriel comenta que já está pagando a cada centavo desse empréstimo. Sérgio diz que ele não deve ter lido bem o contrato que ele assinou. Adriana revela que o pescador tem apenas 3 dias para pagar tudo a Sérgio e que, pelo contrário, terão que cobrar o preço pela casa deles por deixar ela em garantia. Gabriel fica desesperado e fala que não pode pagar isso em 3 dias de forma alguma. Sérgio pede para Gabriel começar a preparar a mudança dele e que é uma tristeza ver a propriedade evaporando como todo o povoado. Marina responde que não pode permitir que Adriana faz isso. Adriana conta que essa decisão não está nas mãos dela e revela que Nicolas a contratou como advogada dele para tirar de Gabriel a custódia legal de seu filho. Fabian fala para Estrela que eles vão salvar todo o povoado e que não ficaram de braços cruzados vendo Sérgio destruir eles. Pescadores comenta com Estrela que eles já tomaram uma decisão analisando a oferta da empresa Alfa Sur. Marina comenta que havia conversado com Felipe se ele poderia ser seu advogado e que é complicado por ele ser amigo de Nicolas também. Gabriel se desespera. Marina comenta que ele não respondeu nada exatamente e que se caso ele não aceitar sua ajuda não conseguiram arrumar outro advogado que enfrente Adriana. Gabriel fica nervoso e diz que vai perder toda a sua casa e que não terá um teto onde morar com seu filho e até o garoto. Marina diz não saber o que vai acontecer, mas que ainda tem uma casa no povoado para que o pescador e Éder fiquem lá e diz que todo o peço estão caindo em cima dele e contra eles e comenta que tem muito medo de perder seu filho Éder. Gabriel pede que sua ex fique calma e que da outra vez ele que estava desesperado e que havia pensado que fosse perder seu filho e que ela sempre o apoia nesses momentos e o incentivando a fazer a coisa certa e que a mesma não está sozinha nessa por estar com ela e que vão vencer todas as batalhas que vier e revela que continua amando apesar de tudo o que aconteceu entre ela e Nicolas e que isso não mudará e promete que estará com ela até o final. Brisa fala com sua irmã em ligação que já está do lado de fora onde está Pascoal. Perla perguntar se ela vai entrar. Brisa responde que sim e diz se sentir nervosa temendo que seu cachorro a rejeite. Perla diz para sua irmã ficar calma, pois Pascoal vai valorizar a viagem que ela fez por ele e que é importante ela lutar com todas as forças por tudo que sente pelo rapaz. Valentim apareceu no quarto de sua esposa. Perla comenta que era sua irmã avisando que está do lado de fora do seminário onde Pascoal se encontra. Valentim diz esperar que tudo se resolva para que pelo menos seu parceiro seja feliz com a mulher que ele ama e comenta sua decisão de permanecer um tempo morando com Oliver e que o garoto está vivendo na casa de Pascoal por enquanto. Perla implora para que Valentim não vá. Valentim responde que não pode continuar assim. Estrela fala com Sérgio que tem 3 pessoas que querem vender as casas deles e que o resto de todo o povoado ainda continuam com o mesmo pensamento de ficar em suas casas. Sérgio fala que vai esperar eles pensar um pouco mais. Estrela comenta que é coisa dele se caso acha que o resto deixada tudo de lado. Sérgio conta que as pessoas podem mudar de opinião. Estrela responde que as coisas não é como ele pensa. Sérgio a lembra que a mesma queria formar uma família com ele e Azul e que depois decidiu ficar ao lado de um simples pescador. Estrela pede para o salafrário aceitar que não deu certo e deixar de pressionar as pessoas. Sérgio fala que já é um pouco tarde para isso e que agora terão que arcar com as consequências. Joanjo perguntar ao seu chefe se as pessoas vão vender suas propriedades.
Sérgio fala que só tem 3 pessoas interessadas e que se não conseguir pelo bem dará um empurrão para conquistar o que deseja. Joanjo perguntar o que seu patrão está pensando. Sérgio responde que se as pessoas não quiserem vender suas casas terão que ir embora do maldito povoado e que a partir de agora todo o mar é deles e diz que os trabalhadores do povoado ficarão sem nada para pescar. Joanjo conta que a ex dele não vai aceitar que sua empresa esteja passando de todos os limites das pescas. Sérgio diz que por agora não tem o porquê saberem disso e pede que seu assistente fale com Porfírio para que não deixe ninguém sair para pescar e diz presentir que amanhã terá muito vento que os pescadores não poderão sair dentro do mar. Rosalba perguntar para sua filha como Sérgio descobriu o que elas fizeram. Érica fala que o rapaz não é bobo e que o mulherengo deve ter mandado o assistente dele lá justamente para esperar na porta e convencer médico de contar a verdade. Rosalba diz que não se pode confiar em ninguém. Érica conta que não convém ao empresário de que Fabian se afaste dela. Rosalba aconselha sua filha a fazer uma ligação para Sérgio. Érica fala eu vai tentar ligar para ele. A loira agradece o vilão pelas rosas. Sérgio diz que a moça é uma rosa com espinhos. Érica responde que sim e comenta que não entendeu muito o bilhete dele. Sérgio conta que Érica pode enganar Fabian à vontade, mas que ele não por serem amigos. Érica fica sem graça e fala que realmente são amigos e que vai devolver o dinheiro para ele. Sérgio diz que ela não precisa devolver nada pois a ajudou e que também quer o apoio dela que não custar nada. Érica pergunta o que ele precisa. Sérgio pede que ela veja se Fabian vai preparar redes para sair para pescar. Érica mencionar que o rapaz sempre faz isso. Sérgio fala que não deve explicações para ela. Érica comenta que não está gostando do tom de voz dele e que o mesmo diz que não gosta de quando esconde algo dele. Sérgio conta que a diferença entre eles é que não tem nada a perder e a pede que faça somente o que ele a pediu. Joanjo fala para seu chefe que está tudo pronto com o Capitão Rochas e que eles devem se juntar em uma reunião daqui a 1 hora e que já tem tudo em andamento. Sérgio diz que eles devem esperar que os pescadores percebam a mudança de planos pelo clima. Estrela comenta com Fabian que tentou fazer Sérgio e entende que o resto das pessoas não vão vender suas casas, mas que continuará enfiando o projeto dele de qualquer jeito. Fabian conta que o mesmo vai tentar enrolar as pessoas para conseguir o que quer com subornos e que devem ficar atentos com qualquer movimento que faça em relação a ele. Estrela diz que essa deve ser a forma de a castigar por ter deixado ele. Fabian fala que o salafrário não está acostumado a perder por sempre ter conseguido o que quer e que queria muito ela. Estrela conta que o rapaz pode ter qualquer mulher. Fabian responde que a jovem não é qualquer mulher por ser uma pessoa valente e corajosa e por ter se aproximado de Sérgio para salvar toda a família dela e que agora é a nova presidente do sindicato e fala que não tem como se decepcionar com ela. Estrela fala que é melhor Sérgio tirar essa ideia da cabeça dele por não pensar em voltar com ele de jeito nenhum. Padre perguntar o que Brisa faz por lá. Brisa comenta que foi ver Pascoal e avisa que ele acabou de entrar no seminário. Padre diz que o conhece por ser filho de Dolores. Brisa pede para o homem chamar o pescador pois precisa falar urgente com ele. Padre responde que não será possível por estar em um retiro de silêncio nesse momento. Brisa se indignada a perguntar que dia terminar isso. Padre revela que isso vai até 12 semanas. Brisa fica mais inconformada ainda e diz que é urgente e que não pode esperar muito. Padre conta que sente muito e tenta fechar a porta na cara da jovem. Brisa o impede e fala que o homem não a entendeu o que ela quer dizer pois veio lá para ver seu amor e que falará com ele só por uns minutos e sair depois. Padre insiste e fala que realmente não será possível. Brisa fala que está o comunicando que será apenas por uns minutos e o pede que ele a deixe passar. Padre tenta segurar Brisa e fala que é um lugar de silêncio total. Brisa rebate dizendo que não pensa em sair de lá e grita desesperadamente chamando por Pascoal e que veio por ele. Estrela avisa Fabian que Porfírio mandou um e-mail avisando que não era possível sair para pescar devido à previsão do tempo e que o recado é para todas as embarcações. Fabian comenta que Sérgio está usando Porfírio para eles não conseguir ganhar o sustento deles. Estrela fala que o clima vai estar bom do mesmo jeito e pergunta se eles saem do mesmo jeito. Fabian aconselha que sim e Porfírio sabe que eles devem fazer isso e comenta que Sérgio já começou a pressionar eles. Estrela diz que não está disposta a jogar a toalha e que eles devem demonstrar que não tem medo nenhum que pare eles. Fabian responde que o futuro de todo o povoado está em jogo. Estrela completa falando que o deles também e ambos se aproximar para se beijar. Brisa irritada pede que o padre a deixe passar. Padre conta que já é o suficiente e pede respeito na casa de Deus. Brisa coloca o pé na porta e fala que ele não vai a separar do amor de sua vida. Padre consegue fechar a porta com a moça do lado de fora. Yasmin interromper o momento do casal e se desculpa e avisa ao seu pai que vai se forma e que tirou a nota mais alta de sua faculdade. Fabian a abraça e diz que fica muito feliz por isso. Estrela parabenizar a adolescente. Fabian conta que eles precisam comemorar com um jantar essa noite e convida Oliver para um momento especial. Yasmin diz que também gostaria que Érica fosse por sempre ter apoiado e que é importante a presença dela. Fabian fala que isso é uma boa ideia e pergunta para sua filha se eles podem convidar Estrela também. Estrela agradece e diz para eles fazerem isso melhor somente entre em família, pede que Yasmin comemore muito por merecer bastante.
Marina agradece Felipe pelo apoio dele e que fica feliz que está ao lado dela. Nicolas aparece. Marina perguntar o que ele faz lá. Felipe conta que foi culpa dele e que o chamou lá para eles poder conversar melhor sobre, e pede que ambos o escute, e diz que como eles querem lutar pela guarda do menino, teriam que prezar pelo bem-estar e a vontade do garoto, e fala para eles agir como pessoas civilizadas no juiz e que se continuar brigando entre eles vão acabar se machucando entre eles e ainda com o filho deles. Marina comenta que nunca quis chegar nesse ponto e que se Nicolas insistir com isso não ficará de braços cruzados. Nicolas diz que ele também não. Marina questiona o rapaz por ter contratado logo Adriana como advogada por a odiar bastante. Nicolas conta que a advogada não está lá nem sabe que foi ver ela e que quer resolver as coisas de outra forma para manter um futuro melhor para o filho deles. Perla chora em frente ao mar à noite. Valentim a vê e pergunta o que aconteceu. Perla acaba desabafando que não pode continuar escondendo isso dele e que deve dizer a ele. A jovem acaba revelando que o tubarão abusou dela. Fabian comenta que sua filha demonstrou ser uma menina muito inteligente e capacitada e que sente muito orgulhoso de ser o pai dela e que gostaria de propor um brinde entre ele e mais ainda sobre esse avanço que Yasmin conquistou e diz que ela vai conseguir qualquer coisa que ela quer com isso. Gonzalo pede para Oliver prometer que cuidará de sua neta quando estiverem juntos na cidade. Oliver gagueja e responde que com certeza. Érica propõe que Fabian faça um passeio em família junto com ela e Yasmin. Fabian conta que prefere que ela esteja em repouso pois precisa sair para pescar amanhã cedo com os garotos. Érica fala que não sabia que ele fosse sair amanhã. Gonzalo diz que Mercedes ouviu sua filha discutindo com Porfírio que ela não poderia sair para pescar dentro do mar. Fabian fala que conhece bem as normas e que o tempo será bom para pescar amanhã e diz que isso é só mais uma mentira do corrupto do Porfírio. Érica conta que vai dormir. Fabian diz que vai acompanhar. Gonzalo avisa que terá um jantar com a mulher mais linda de todo o povoado. Yasmin fala que seu vô merece muito ser feliz. Perla fala com Valentim que tinha medo de dizer isso a ele e pela reação que o mesmo fosse ser diferente e que fosse a rejeitar. Valentim diz que nunca a rejeitaria e que ela não tem culpa nenhuma do que aconteceu com ela e fala que dói muito por não ter ficado perto dela antes para tentar a proteger. Perla pede desculpas ao seu marido e conta que foi muito difícil segurar tudo isso e que tem tentado seguir adiante com terapias e o apoio de sua família e que não queria que o amor deles fosse destruído por feridas do passado, e confessa que Tubarão tirou toda a sua dignidade no passado. Valentim responde que o passado não define quem ela é por ser uma mulher forte, valente e muito corajosa, e diz que o amor que sente por ela foi um dos melhores acontecimentos de sua vida, e pede desculpas por ter a julgado sem saber de nada antes e jura que fará ela se sentir a mulher mais protegida e valorizada, e a mais feliz do mundo por amar muito ela. Perla responde que também o ama e agradece-o. Pescador e se anima dizendo que gostaria muito de escutar tudo isso dele. Perla e Valentim se beijam após conversa. Nicolas conta que estaria brigando no juizado contra Gabriel e não com Marina e que ela deve saber que ele vai ganhar a custódia de seu filho e diz que não gosta da ideia de ter que discutir tudo isso no juiz assuntos pessoais dela e afirma que não é o ruim da história e jura com Marina que não quer afetar Éder de nenhuma forma. Felipe diz que Marina sabe que a única coisa que o rapaz quer é o filho deles bem. Nicolas fala que tem uma boa alternativa melhor para todos que conta que isso já está mais que decidido e que ela pode ficar com a custódia legal do filho deles com a condição de que ela vá embora com Éder longe de todo o povoado e principalmente de Gabriel. Marina afirma que não quer fazer isso. Felipe avisa que eles acabaram no juiz. Nicolas completa que a mesma vai perder e comentar que o resultado será o mesmo pelo bem ou pelo mal e diz que Gabriel continuaria longe do filho deles e com ela ficando com a custódia do garoto. Marina fala que prefere correr o risco. Sérgio recebe mensagem de Érica avisando que Fabian vai sair para pescar amanhã mesmo. Joanjo chama o pescador de teimoso. Sérgio conta que eles terão que aguentar ele por se tratar do trabalho do rapaz. Joanjo perguntar se ele quer que ele mande os navios deles para impedir as pescas dos trabalhadores. Sérgio diz que quer fazer tudo o contrário e que agora prefere mesmo que todos vá pescar. Gabriel acaba sabendo da proposta de Nicolas que para Marina ter a custódia do menino o mesmo teria que se afastar do garoto. Marina comenta que não aceitou a condição de Nicolas e que o alertou que prefere que os tribunais resolvam isso para tomarem a melhor decisão e fala que tem fé que possa ganhar. Gabriel cita que já teve no juizado a ponto de perder o filho adotivo dele e que não é bom e que agora tem medo de perder ele. Marina conta que agora é totalmente diferente pois as mães sempre terão prioridade nesses casos e que devem escutar a decisão do menor e que isso está a favor deles. Éder escuta toda a conversa. Gabriel diz que Nicolas tem certeza de que vai ganhar de qualquer forma por saber de alguma coisa. Marina fala que não tem medo nem dele nem de Adriana e que não permitirá que afastem o menino dele para sempre. Gabriel aconselha Sereia a conversa com Felipe para saber o que pode acontecer nesses casos e como atacar Adriana e Nicolas. Marina pede para Gabriel não se angustiar pois farão o todo possível de que Éder não se afaste deles. Brisa se disfarça de freira para poder falar com Pascoal. Padre perguntar o nome que pode ajudar a irmã. Brisa conta que é a irmã Luzia da igreja Nossa Senhora do Carmo e que está lá para entregar alguns documentos para o diretor do seminário.
Padre fala que vai chamar o diretor Dionísio. Brisa pede para ele não se preocupar pois vai até ele. Padre perguntar se ela tem certeza. Brisa responde que sim. Brisa consegue achar Pascoal dentro do seminário e vai até ele. Pascoal se assusta com a presença de Brisa. Brisa pede para ele disfarçar e que foi lá para ver ele e pergunta o motivo dele não falar com ela. Pascoal faz sinal com a cabeça virada para o céu. Brisa entende que o mesmo precisa manter o silêncio e fala que é melhor para ele escutar tudo quem tem a dizer e confessa que não pensa em desistir dele por ser o grande amor de sua vida e que não vai permitir que ele renuncie todo o amor que eles têm. Perla e Valentim retribuem beijos entre eles. Fabian os repreende e diz que eles estão lá para trabalhar. Gabriel olha todo longe e comenta com Fabian que eles têm um problema e avisa que o navio da pescaria de Sérgio está chegando. Fabian se indigna e pergunta como eles conseguem ser tão descartados. O rapaz tenta se comunicar que a embarcação da Alfa Sur está indo em direção à pesca artesanal. Perla diz que eles não vão responder ele. Fabian pede que eles avisem a guarda-costa e pergunta se Gabriel está pronto para se mexer. Gabriel perguntar o que o amigo pensa em fazer. Fabian diz que todos eles vão bater de frente com os infelizes e conta que ninguém vai passar por cima deles. Porfírio adverte Estrela e diz que deu uma ordem que não saíssem para pescar devido tempo. Estrela perguntar qual é o motivo de proibir as pescas e que lá fora não tem nenhum vento ou tempestade. Porfírio conta que é ele quem dá as ordens por ali. Estrela diz que ela assume todas as responsabilidades e que se quiser tomar medidas drásticas com ela pede que ele siga em frente e que Sérgio não vai poder pisotear eles. Porfírio olha que Sérgio não tem nada a ver com o problema. Estrela pede para o rapaz não rejeitar o patrão dele e o aconselhar a avisar para o salafrário que todos não ficaram vegetando de braços cruzados pois irão responder com guerra de volta. Brisa diz entender que Pascoal tenha medo e que ela também, mas que é ruim se arriscar a vida toda pelo que eles querem e pelo que sentem. Pascoal pede silêncio de imediato ao ver dois padres passando no corredor. Brisa se irrita e diz que eles não vão poder falar nunca com toda essa muvuca. A moça diz que ainda bem que conseguiu encontrar esse disfarce próximo do local pois não queriam deixar ela entrar. Pascoal a repreende com um olhar. Brisa fala que está desesperada para poder falar com ele. E que só assim a deixaram entrar e conta que não está disfarçada por um capricho e sim por não imaginar sua vida sem ele e comenta que sabe pelos olhos dele que sabe que ela não é para ele mas que ela mesma diz que é ele quem a faz sonhar. Pascoal continua indignado em escutar tudo aquilo. Brisa pede para o pescador não a olhar assim e fala que não foi até lá para falar de todos os medos dele e que nem tudo é perfeito no amor. A jovem pergunta se ele acha que ela poderia trocar ele por outra pessoa com seu coração pensando nele e conta que o sentimento dentro dele não se apaga tão fácil por nada e ninguém. Pascoal aguenta tudo ouvindo calado. Brisa fala que ele nunca encontrará a felicidade dele naquele local e que não quer se esquecer do sorriso dele e o pede que o mesmo enfrente e lute tudo junto com ela e insiste que Pascoal venha com ela para viver uma vida de loucura com ele do que tudo em silêncio sem ele. Fabian tenta entrar em contato com a pescaria da Alfa Sur e conta que já falou com os guardas-costa e que eles estão violando a lei por fazer algo ilegal e diz que eles terão que arcar com as consequências. Gabriel grita falando que a guarda-costa estão em uma emergência. Fabina fala que Sérgio claramente quer colocar medo neles. Perla fica desesperada e pergunta o que eles fazem. Valentim perguntar se deixa ele se infiltrar na zona deles. Barco segue andando no mar com a intenção de passar por cima dos pescadores. Gabriel grita desesperado e diz ao seu amigo que eles querem passar por cima deles com tudo. Brisa pede para Pascoal dizer alguma coisa e pergunta se o mesmo quer que ela vá embora. Pascoal começa a chorar e calado. Brisa responde que parece que ele já tem a resposta dele e o deseja que o pescador seja feliz com a vida que escolheu e fala que o ama muito. Pascoal acaba voltando atrás de sua decisão e pede que a jovem afirme que realmente ama ele. Brisa fala que ama só ele e mais ninguém. Pascoal grita falando repetidas vezes que também a ama muito e que não quer ir contra com que ele sente por amar muito ela mais do que tudo. Pascoal e Brisa se beijam após se reconciliarem. Fabian pede para Oliver grava tudo o que está acontecendo. Oliver começa a gravar explicando que estava apenas pescando no mar e que o barco da empresa Alfa Sur passou de todos os limites permitidos pela lei. Fabian tenta gritar e pedindo para o barco ir embora da zona pois estão violando a lei. Gabriel perguntar o que aconteceu pois ninguém está se mexendo. Perla perguntar se o mocinho tem certeza do que está fazendo. Fabian conta que eles estão enganados se pensam que eles vão ceder às vontades deles. O pescador dispara um tiro para o alto com sua pistola e comunica que aquilo só foi uma advertência e que da próxima será com algo bem pior. Barco começa a voltar atrás. Perla diz que é isso que eles ganham por se meter com eles. Pescadores comemoram sua vitória. Gabriel fala que seu amigo conseguiu. Fabiana conta que apenas o assustou com uma outra arma que nem tinha. Sérgio mostra todas as propriedades que conseguiu comprar incluindo com a de Gabriel. Nicolas comenta que eles teriam uns 10% para poder construir a instalação industrial. Sérgio fala que eles vão conseguir construir o projeto deles o muito antes possível, pois os pescadores estarão desesperados por não terem nada a vender. Éder aparece no trabalho de seu pai. Secretária fala para o menino que Nicolas está em uma reunião. Éder diz que não importa e que ele terá que o escutar. Nicolas pergunta o que aconteceu com o garoto. Éder revela
Que não quer morar com ele por não ser filho dele e por querer separar dele de seu pai. Nicholas jura ao seu filho que não quer fazer ele se sentir mal por estar fazendo tudo pelo bem dele e pelo que é melhor para ele. Nicholas faz uma ligação para Gabriel avisando que Éder está lá. Fabian comenta com Estrela que avisou a toda a guarda costeira e que eles devem achar uma forma de parar Sérgio. Estrela diz que eles precisam fazer uma denúncia ao sindicato para fazer mais pressão nele e avisa que hoje mesmo vai fazer uma denúncia. Fabian conta que em breve ela terá vídeos detalhados no e-mail dela. Estrela tenta convencer Fabian e fala que havia pensando na relação deles e que é melhor manter distância. Fabian perguntar o motivo da distância. Estrela responde que é somente o melhor para eles. Fabian perguntar o que aconteceu. Estrela conta que não deve ser fácil para Erika e que eles estão apenas se confundindo. Fabian diz que eles não estão se confundindo e que ainda se mantém por eles sentirem a mesma coisa juntos. Porfírio chega em meio à conversa com o guarda-costa e o rapaz avisa que o mesmo está detido pelo ataque com a arma de fogo que fez contra a empresa Alfa Sur. Gabriel vai atrás de Éder. Nicholas o adverte e fala que ele já havia avisado que o garoto precisava de limites. Gabriel perguntar quem autorizou a ele sair sem permissão e pede que ele não faça isso mais. Nicholas fala que gostaria de bater um papo um pouco com Gabriel. Gabriel pede para o garoto esperar lá fora. Nicholas é direto com Gabriel e conta que vai ganhar o juizado e que ficará com seu filho e diz ter certeza disso. Gabriel lembra que Marina, como mãe de Éder, também tem todo o direito. Nicholas responder que ela teria todo o direito todo mundo se tivesse capacitada psicologicamente. Gabriel perguntar o que ele está falando. Nicholas pergunta se o rapaz deixaria o filho dele com uma mulher que tem amnésia e com o mesmo pensamento da idade de seu filho que sofre ataques angústia quando tem alguma recomendação. Gabriel diz que isso não acontece com Marina. Nicholas conta que não está mentindo e que a justiça sempre vai prezar pelo bem-estar do menino e não deixar com alguém com o psicológico instável. Estrela perguntar a Porfírio o que significa tudo isso. Porfírio comenta que tem uma ordem judicial contra Fabian de uma denúncia da empresa Alfa Sur contra o pescador comum na arma de fogo e ameaças gravíssimas e que isso não pode ficar impune. Fabian conta que jamais atacou ninguém. Porfírio diz que é melhor ele responder a denúncia pessoalmente. Estrela conta que não sabe o que Sérgio falou, mas que claramente são invenções de Alfa Sur para prejudicar todos eles. Porfírio rebate dizendo que a tal invenção foi gravada. Fabian comenta que isso não era um ataque e sim uma advertência por avançarem até a zona de trabalho deles. Porfírio diz que além do disparo ele ainda disse que atacaria com uma arma ainda pior é que isso são ameaças sérias. Fabian tenta se explicar e fala não tem armas e que apenas estava tentando fazer com que saísse do território deles e que os pescadores que esteve com ele podem afirmar. Porfírio responde que é melhor para ele guardar silêncio pois ainda falta gravações e que esse incidente vai se resolver como corresponde. Estrela perguntar que corresponde segundo ele. Porfírio diz que acontecerá uma investigação rigorosa e que Fabian terá que ficar detido e pede que o guarda prenda o rapaz. Estrela fica indignada e fala que não podem levar e nem deter o pescador. Porfírio responde que podem levar ele sim até que se provem o contrário e diz que o mesmo é uma ameaça para a sociedade. Antes de ir preso, Fabian fala com sua amada que estará bem. Gabriel perguntar se é por isso que Nicholas e Adriana têm total certeza que ficará com a guarda de Éder sugerindo que Marina esteja louca. Nicholas responder. Nicholas diz já saber do discurso do homem que Marina não vai desistir de brigar pelo menino, mas que perderá de todo jeito e que não sabe se ela está preparada para passar todo um estresse em um juizado desses. Gabriel perguntar se ele tem noção que isso vai fazer com que ele machuque mais o filho dele. Nicholas responder que já sabe disso e que por isso está fazendo de tudo para que não chegue a essas consequências pela proposta que fez com Marina dela ficar com a custódia de Éder. Gabriel cita que a tal proposta faz com que ele se afaste de Éder para sempre. Nicholas pergunta se o pescador se importa tanto com Marina e Éder e para evitar mais ainda a dor de ambos o pede para desaparecer da vida deles para sempre. Fabian tenta se explicar que não atacou em nenhum barco e que eles não encontraram nenhuma arma em seu barco. Sérgio aparece na delegacia e diz ter vindo pelo incidente que aconteceu com uma de suas embarcações. Guarda fala que vai avisar aí Capitão Rocha que ele já está lá. Fabian perguntar se seu rival não se cansa. Sérgio debocha e diz que é algo grave e nem sério cometer um atentado contra uma das embarcações. Fabian pede para ele não se fazer de vítima por saber exatamente o que ele faz. Lá, Sérgio fala que está ficando preocupado com ele por já ter agredido ele e agora atacando seus trabalhadores e que o ameaça com gravações e diz que ainda bem que a polícia está agindo e que daqui a pouco vai precisar andar com guarda-costa. Gabriel conta que Nicholas ficou louco. Nicholas diz que será a única forma de Marina aceitar sua oferta e ficar com a custódia de Éder e o pede que vá embora da vida deles. Gabriel fala que não vai abandonar seu filho. Nicholas responder que a única opção é essa, ou que ele ficará com a custódia de Éder e que se isso acontecer nem ele e Marina voltará a ver ele nunca mais e pergunta o que o pescador prefere. Gabriel diz que o construtor está tentando colocar medo nele por saber que ele não ganha o juiz. Nicholas pergunta se Gabriel sabe o motivo dele ter contratado Adriana como sua advogada e responde que ela não vê a hora de fazer o que for para ganhar no tribunal e
Diz que a mesma encontrou a evidência-chave para não perder e comenta que a terapeuta que recomendo para Marina está de seu lado, pois tem todos os exames psicológicos e fala que se isso continua sendo um mistério o que Marina viveu durante esses 10 anos e revela que está claro que a mesma tem 3 pós-traumáticos rígido com quadros de ansiedades e ataques de pânico e pergunta se nunca aconteceu com o rapaz de acordar na metade da noite como um desespero de uma lembrança do passado e diz que com ele e com a terapeuta também, e com tratamentos recomendado com uso de medicamentos e passando em terapeutas e comenta que a sereia claramente não está em boas condições psicologicamente falando. Gabriel responde que Marina não está doente e que o mesmo sabe bem disso e pergunta como ele é capaz de fazer isso com a mãe do filho e que a diz amar tanto. Nicolas fala que está fazendo essa proposta para que sua ex não se destrua no tribunal e que não quer expor ela com todas essas informações. Para deixar péssima e por estar convencido de que o melhor para o garoto é ficar com seus verdadeiros pais e pede que Gabriel deixe de ser egoísta e comecei a pensar mais em Éder. Oliver mostra para Estrela que o vídeo deixa claro que foi a embarcação da Alpha Sur que invadiu o território de pesca deles. Estrela diz que não é por isso ser ilegal que justiça os disparos de Fabian e comenta que o importante é que a espingarda foi somente uma tentativa de parar a embarcação de Sérgio e que na real não tinha arma nenhuma. Perla perguntar para sua irmã o que eles podem fazer. Estrela perguntar se eles realmente pediram a ajuda do salva-vidas. Valentim conta que sim, mas que não. O escutaram por estarem ocupados em uma emergência. Perla diz que parece que um de alguns barcos se implodiu. Estrela perguntar se deram detalhes de um dos barcos ou de onde foi. Perla fala que não sabe. Valentim comenta que é provável que a pescaria de Sérgio possa ter comprado eles. Estrela conta que então é importante averiguar se a colisão existiu ou se era uma desculpa dos guardas para não os atenderem e diz para ninguém se evitarem tocar nesse assunto para colocá-los em evidência se caso for uma armação deles. Gonzalo aparece e pergunta se eles têm alguma notícia de seu filho. Yasmin pergunta onde seu pai está. Estrela responde que ele está detido em uma das capitais do porto. Gonzalo conta que a pescaria adversária tem todos os recursos para complicar a vida deles e que Sérgio quer destruir seus filhos de todos os jeitos. Oliver vê Yasmin triste e a abraça dizendo que eles farão de tudo para libertar o pai dela. Fabian conta para Sérgio que vai fazer de tudo para provar que ele violou a lei. Sérgio diz que não está entendendo o que ele quer dizer. Fabian enfrenta o vilão e comenta que ficou por horas parado ali e que depois vi continuar pescando como sempre fez e que o salafrário não passará por cima dele e nem colocar medo pois sempre vão enfrenta. Sérgio fala que não está entendendo as ameaças do rapaz. Fabian conta que ele não vai colocar medo neles e que se depender dele não vai permitir que ele construa a instalação industrial dentro do povoado e diz que em vez dele usar o dinheiro dele para comprar várias pessoas use para algo que vale a pena. Sérgio fala que o pescador está o acusando e que cada dia fica pior a fissuração dele com ele e pergunta se é por ter uma ligação com Estela por eles terem uma filha. Guarda Costa fala para Sérgio que o capitão Porfírio vai o receber nesse momento. Sérgio agradece e sussurra no ouvido de Fabian que ele sempre ganha. Éder reclama com Gabriel que não quer ficar com Nicolas por ter medo dele e por gritar várias vezes com ele e menciona que o mesmo esteve com o pai de Azul quando chegou no trabalho dele. Gabriel perguntar se Nicolas realmente estava trabalhando com Sérgio Falcon. Éder afirma que sim e comenta que ambos devem estar trabalhando em alguma coisa muito ruim. Gabriel liga os pontos e fala que a instalação industrial está ligada com a construção de Nicolas. Éder perguntar o motivo de Nicolas não deixar eles em paz e que quer ele indo embora para sempre e não incomodar mais ele pois não sabe o que fazer para que ele entenda. Gabriel pede para o menino não se preocupar por ter ele e a mãe dele cuidando disso e para que ele fique bem sempre. Estrela vai até o departamento contando que precisa falar com o Capitão Rochas e exigir que ele libere Fabian imediatamente. Porfírio comenta que a situação de Fabian não é boa pois cometeu um grave atentado contra uma embarcação. Valentim diz que ninguém fez nada para ninguém. Oliver conta que todos eles esteve lá e que seu sogro não teve nenhuma arma lá. Porfírio conta que ele não ter nenhuma licença com porte de arma, mas que deve ter outras guardada por aí e que tem registros que Fabian ameaçou com arma de fogo. Estrela revela para o salafrário que tem uma gravação dentro do pendrive com tudo o que aconteceu e que o mesmo não deve ficar só com a versão da história da empresa Alpha Sur e pede ele já resolva tudo antes que as coisas fiquem feias para ele. Porfírio diz que não do que ela está falando. Perla conta que gravou com detalhes os vídeos para mostrar a guarda-costa, mas que justamente não puderam os ajudar quando estava atendendo uma colisão de barcos. Porfírio gagueja e diz que isso é certo. Estrela avisa que não tem e nem aconteceu nenhum tipo de colisão entre barcos nesses lugares. Oliver fala que é muito coincidência tudo isso justamente quando eles precisavam de ajuda. Porfírio perguntar o que ele está insinuando. Valentim perguntar o motivo da guarda costeira não ajudar eles e pergunta se é por inteligência ou outra coisa. Estrela conta que em alguns minutos vai chegar uma denúncia sobre a relação da detenção de Fabian e que se ele não poder comprovar que o rapaz cometeu nenhum tipo de ataque eles mesmo terão que investigar agora eles. Perla completa e fala que será uma denúncia sobre corrupção e que apresentará uma denúncia para que Porfírio investigue a fundo. Estrela enfrentar o salafrário e diz que se ele não liberar Fabian agora mesmo vai denunciar ele por corrupção e pergunta se ele prefere continuar mantendo Fabian preso ou ele mesmo na cadeia.
Gabriel pede para Marina fica com Éder hoje, pois vendeu um de seus objetos de casa na internet e que não quer o menino vendo quão doloroso isso será para ele. Marina pergunta se o pescador pensa entrega a casa dele a Sérgio. Gabriel conta que tem ótimas recordações dessa casa, mas que não é mais dele e sim de Alfa Sur. Marina diz que vão derrubar ela toda. Gabriel fala que o importante é seu filho estar bem e que os bens materiais não. Marina responde que Gabriel será bem recebido na casa que está e diz que ele não está sozinho diante dos desastres que está acontecendo. Gabriel perguntar se Marina sabia que Nicolas e Sérgio estão trabalhando junto e diz que a construtora que está trabalhando com a instalação industrial de Sérgio é de mesma de Nicolas. Marina perguntar como ele soube. Gabriel cita que foi graças ao filho dela que correu até o trabalho de Nicolas. Yasmin fala que se assustou muito com a prisão de seu pai e agradece Estrela por ter ajudado eles. Fabian comenta com Estrela que Porfírio é a chave de tudo e que não esperava que eles fossem ter respostas e provas sobre o assunto e que se fizessem ele confessar tudo sobre Sérgio Falcão poderia fazer com que a empresa Alfa Sur caísse. Estrela conta que as janelas estão se abrindo com eles. Fabiana diz que não é só a janela e sim as portas e tudo mais e avisa que vai chamar Porfírio e o encurralar para ele diga toda a verdade diante de todos. Estrela pede que ele avise qualquer coisa sobre com ela e diz que fica feliz pelo pescador estar de volta em sua casa. Fabiana conta que foi graças a ela. Gabriel fala com Marina que Éder escutou a conversa dele sobre o juizado exigindo que não quer ficar com Nicolas por ter muito medo. Marina fala que vai falar com o garoto pois não vai permitir que por nenhum motivo separem eles. Gabriel pede para Sereia esperar e diz que Nicolas continua com a certeza de que vai ganhar a custódia de Éder e revela que o homem dirá que Marina não está em condições mentais para ficar com o filho dela. Marina fica indignada e perguntar como ele vai falar algo assim dela. Gabriel conta que ele vai fazer isso e por essa certeza de que vai ganhar. Marina responde que é a mãe do menino. Gabriel fala que isso não importa e diz que Nicolas tem informações de quando ela passou na terapia e dizendo que ela sofre com traumas e ansiedade e que recomenda que a mesma não pode ficar mais estressada ainda e muito menos cuidar do menino por ser um risco maior. Marina fica desesperada e pergunta o que isso significa. Gabriel diz que a única opção é se afastar dela e de Éder para sempre. Fabian fala com Porfírio que as coisas no povoado andam de mal a pior pela pressão de Sérgio para que eles vendem seus terrenos e que farão de tudo para impedir o mulherengo e diz que rapazes corruptos como Porfírio vai sair perdendo com tudo isso. Porfírio conta que é um homem honesto e que jamais recebeu suborno nenhum. Fabian perguntar se ele se esqueceu que tirou seu cargo de presidente ou da promessa que Sérgio já fez e diz que ele deve estar recebendo um bom dinheiro com a venda das casas e que ele está mais sujo que um barco de pescas. Porfírio conta que Rosalba está cuidando da parte de vender as casas e que apenas está assessorando. Fabian diz que ele é um servidor público que deveria estar do lado de todo o povoado e que está dando uma opção para que ele fique do lado certo da história e conta que se o mesmo deixar de ser capacho de Sérgio poderá se safar e fazendo as coisas certas. Porfírio diz que é Fabian que está do lado errado pois ele nunca recebeu suborno nenhum. Fabian perguntar se é a última palavra dele. Porfírio responde que é a primeira e a última. Fabian diz que ele está muito enganado e que não quer que Sérgio pague a cerveja dele. Gabriel conta que Adriana vai usar todas as informações e que já deixou isso bem claro. Marina fala que eles precisam se preparar e poder mostrar outra informação para o juiz que é uma boa opção. Gabriel diz que Nicolas vai comparecer no juiz com um homem educado que estava muitos anos atrás do filho dele diferente dela. Marina perguntar se ele acha que ela está louca. Gabriel comenta que ela mesma não sabe o que aconteceu com ela durante todos esses 10 anos que esteve fora e com várias dificuldades como o laudo fala e usando medicamentos e que ela está renascendo se mantendo de pé. Marina perguntar o motivo do pescador falar assim sobre ela. Gabriel conta que não é ele quem está dizendo isso e sim como vão apintar na frente do juiz e que Nicolas e Adriana irão fazer isso e que ele como pai adotivo não terá nenhuma casa para oferecer ao seu filho e pergunta quem o juiz vai preferir e conta que não resta mais opções além da de Nicolas e diz que prefere que Éder fique com Marina do que ir com o miserável se referindo Nicolas. Marina pede para Gabriel não fazer isso e que pode falar com Felipe o que eles podem fazer. Gabriel fala que eles precisam parar isso antes de ir no juiz. Marina implora que precisa conversar com Felipe e tentar montar alguma estratégia antes de agir de uma forma radical. Gabriel responde que a única coisa que importa é que Éder não sofra. Fabian entra no quarto de Érica e pergunta se ela está bem. Érica responde que seu filho está bem e que agora não tem náuseas. Fabian pede desculpas por não ter comparecido a tarde toda. Érica fala que Yasmin disse o que aconteceu e pergunta se o rapaz está bem. Fabian diz que Sérgio é capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer. Érica pede para o pescador não causar mais problemas com ele e que o juiz precisa dele mais do que nunca. Gabriel perguntar se Marina falou com Felipe. Marina revela que o rapaz não quer ser seu advogado por não querer estar entre ela e Nicolas e conta que precisa achar um advogado especialista e não familiar e pede para o homem não se preocupar pois tudo ficará bem. Gabriel diz que precisa terminar de arrumar toda a casa para poder vender ela. Marina fala que sabe que tudo isso é difícil, mas que tem fé que eles encontraram uma forma de ganhar de Nicolas. Gabriel perguntar se pode dar um beijo em seu
filho. Mariana responde que sim e diz que ele está na casa dele. Gabriel vê seu filho tendo pesadelos ao dormir e o acorda perguntando se ele está bem. Éder perguntar o que seu pai faz por lá. Gabriel diz que não pode deixar de ver seu filho. Éder conta que estava tendo pesadelo de sempre no barco com sua mãe e Gabriel quando chegava uma névoa e que dessa vez não levava sua mãe e sim ele e que tentava ir atrás de seu pai e não conseguia o encontrar por ser levado para longe. Gabriel diz que isso não vai acontecer e que ele não vai a lugar nenhum. Éder pede que seu pai vá embora com ele e a sereia no barco dele para bem longe. Gabriel afirma que não deixará que isso aconteça e pergunta se o garoto confia nele. Éder responde que sim. Nicolas manda mensagem ameaçando Gabriel caso não aceitar sua proposta e pede que ele o ajude a evitar que isso chegue ao extremo. Éder perguntar quem mandou a mensagem para ele. Gabriel pede que o menino não se preocupe e aconselha a continuar dormindo. Estrela conta para sua família que Fabian se saiu mal ao tentar convencer Porfírio. Mercedes diz que isso não a surpreende pois Porfírio não vai deixar Sérgio para ficar com eles. Perla fala que eles precisam arrumar um jeito de deter o vilão. Estrela diz saber disso e que acredita que nenhum deles vão se dar por vencidas. Brisa chega em sua casa. Valentim abraça o seu amigo feliz com a volta dele. Estrela perguntar o que aconteceu. Brisa comenta que Pascoal está decidido a ser pai e revela que ele será pai de seu filho. Todos comemoram com a notícia, dando os parabéns ao casal. Éder grita várias vezes pelo nome de seu pai e fala que havia pensado que ele estivesse lá pois o carro dele continua lá fora. Maena conta que ele deixou lá desde a noite anterior e que ele tem razão por estar estranho tudo isso. A sereia pede que o menino escove os dentes dele para que eles procurem um pescador na praia. Gabriel liga para Marina. Marina perguntar o que aconteceu para ele deixar o carro dele lá fora. Gabriel revela que já tomou uma decisão e que não vai discutir sobre isso pois não vai permitir que seu filho continue sofrendo mais e diz que ele vai estar bem com ela. Marina conta que isso é um erro e que eles devem brigar até o final com isso. Gabriel pede que eles não continuem se enganando mais com isso e que não fará seu filho passar por algo assim e que por isso está fazendo isso pelo bem do menino e avisa que precisa ir embora e se afastar de Éder. Marina começa a chorar preocupada. Sérgio liga para Érica. Érica pergunta o que ele quer pois esteve a noite inteira com Fabian e comenta que soube o que ele havia feito com o rapaz por quase ter mantido ele preso. Sérgio pede para ela se acostumar com isso e conta que ela vai receber um presente para o filho dela e que dentro dele terá um gravador para ela deixar em um dos pertences do mocinho e pede que ela tome muito cuidado com por ser algo muito delicado. Érica pergunta em que Sérgio está tramando. Sérgio pede que ela fique calada quando a polícia chegar lá na casa dele. Érica pergunta se é uma arma que ele quer ter para incriminar Fabian. Sérgio conta que Fabian tentou enfrentar muitas vezes e que o mesmo é um perigo para a sociedade. Estrela fala com Gonzalo que foi ver como Érica está. Gonzalo diz que a loira está no quarto e avisa que já está de saída. Estrela agradece ao rapaz. Érica pergunta para Sérgio o que ele tem na cabeça por achar que vai se aliar com ele contra Fabian. Sérgio conta que a outra opção é ele ir atrás de Fabian e revelar que conversou com o doutor dela que não estava grávida. Érica diz que não pode ajudar ele mandar Fabian na cadeia não depois de tudo o que fez para estar com ele. Sérgio responde que será só por alguns meses até que ela consiga um filho e aceitar como filho dela até que Fabian saia da prisão e receber o garoto de braços abertos como uma família feliz e diz que isso a convém bastante. A Megera fala que está muito grata pelo que o salafrário fez por ela, mas que isso não dá o direito dele pedir uma coisa assim passa ela, e diz sentir muito, mas que não pode ajudar Sérgio nisso. Estrela passa pelos corredores e descobrindo tudo ao escutando o final da conversa de Érica com Sérgio.